E uma coisa que eu tenho entendido é que a gente tem duas maneiras de percorrer a nossa vida, né? Tateando ela no escuro ou sendo guiado, né, por aquele que é a luz do mundo, Jesus. Né? Então, você pode ir tateando no meio do escuro, né, porque esse mundo está em escuridão, né? Ou você pode ser guiado por aquele que é o teu pastor, que é a luz do mundo, né? E quem segue ele jamais andará em trevas. Diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Então estamos sendo iluminados nessa manhã. Sem dúvida. Né? Isso não é só discurso não, gente. Isso é a verdade, né? Então que a gente possa estar aproveitando isso e crendo nisso, né? Que os nossos dias ganham velocidade, a nossa vida ganha avanço, né? Nós vamos conseguir avançar muito mais, né? Através da luz da palavra do que faríamos tateando. Tateando você também vai para frente, mas mais lentamente, né? À medida que você não enxerga nada. Mas vamos lá então, nós estamos estudando Pastor 2 Reis. Hoje capítulo 22. Capítulo 22. Quase finalzinho, né? Uhum. Lembrando que nós já vimos lá um pouco da história, né? Estamos vendo a história dos reis, né? Do norte e do sul. Em especial, nesses últimos capítulos, vimos bastante sobre o reino do sul. Lá desde Ezequias, restaurando, agradando a Deus e expulsando todas as coisas ruins que tinha, né? No meio do povo de Deus. Depois vindo o filho dele, né? Que parece que era filho do vizinho, que só pode ser, não é possível, né? Porque ele fez tudo errado. Né? Não seguiu nada que seu pai fez. Tá? E o filho dele conseguiu ser pior ainda, tanto é que viveu só 2 anos, né? O filho que foi Amon, 2 anos como rei, né? Viveu 2 anos como rei. Porque o filho de Amon, agora, é o que a gente vai entrar hoje. Deixa eu até abrir aqui. Vamos falar um pouquinho dele, tá? Do filho de Amon, que Josias. Que tudo indica, né? Se a gente for ver pelo pai que teve, pelo avô que teve, deve ser mais um ruim, né? No meio. Ou não. E se não, o que aconteceu de diferente, né? Vamos lá então, 2 Reis, capítulo 22, acompanhe com a gente. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Opa, já temos uma referência aqui, né, de Josias. Fez o Davi, o Senhor aprova. Né, tal como Davi. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias, e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Isso só chamar atenção para esses 2 nomes. Para Safã, a Bíblia chama que é um secretário, né, que Josias envia, tá? E para o sacerdote Ilquias, ok? Ou como diz aqui, sumo sacerdote Ilquias. Daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou chamando a atenção para essas 2 figuras. Safã, secretário, e Ilquias, sumo sacerdote. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Só um minutinho. Então, o que a gente pensa aqui agora, né? Josias está fazendo uma reforma. Não só uma reforma espiritual, moral, mas também no templo, física, né? E por isso que a gente vê aqui o pessoal reformando e tal. E ele pede pro secretário dele, né? Que já era algo muito legal, né? Poxa, imagina, né? Ele derrubou os postes sagrados, né? A Zerá, enfim, tudo aquelas paganismos que tinham sido levantados de novo, né? Isso. E então fazendo uma reforma mesmo, a palavra é bem essa, reforma, né? E tipo, a ideia também de reforma, tipo, reforma de Lutero, reforma na religião, né? Ele também está tentando fazer isso também. E o que acontece? Lá esse Safã, ele vai lá para pegar o dinheiro para poder fazer o pagamento do pessoal, tá? Nesse meio, né, o Ilquias, que é o sumo sacerdote, o texto fala assim que ele encontra um livro,
tá lá no templo. Gente, agora olha que estranheza. Na verdade, ele encontra o rolo da lei. Ele encontra a Bíblia. Mas aonde que ele encontrou? No templo. Estava o quê? Perdido. Quem que encontrou? O sumo sacerdote. Quer dizer, imagina ó, o nível de degradação que não estava, né, a religião e a igreja nessa época. É como se o pastor hoje ficasse abismado. Achei a Bíblia. Mas quem é você? Eu sou o pastor da igreja. Gente, você consegue entender a dimensão? Eles estavam tão distantes da palavra, né? Tão perdido, né? Que quando eles acham a palavra, é algo tão surpreendente. E observe que o sumo sacerdote ele acha e o secretário lá lê para ele. Meu Deus, isso aqui é muito importante. Quer dizer, ele não tinha nem conhecimento. Ele era um sumo sacerdote de um templo que ele não conhecia, ele sequer tinha tido contato com aquela palavra, gente. Daí agora... Lembrando que naquela época, né, pastor, não era como hoje, cada um tem sua Bíblia. Não. Se duvidar, você deve ter mais de uma Bíblia na sua casa. Não existia cópias, muitas cópias. Não tinha cópias. Eram rolos, né? Então, pouquíssimos. O que faz? Tão surpreendente foi que agora eles têm que retornar lá pro rei Josias, passar o relatório, ó, pagamos o pessoal, tal, e fala, ó, achamos um negócio lá e nós precisamos ler para você. E eles leem para Josias. E agora isso que eu quero que você entenda. Veja o impacto agora que as escrituras vão causar na vida de Josias, que já estava fazendo o que ele pensava ser correto, né? E em tese já estava melhorando muito, mas olha só o impacto que isso traz. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram as palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Então olha só, a percepção que Josias tem é o seguinte: meu Deus, pelo que eu acabei de receber agora de informação... Os outros erraram muito. Eu vejo o quanto os outros erraram e o quanto isso vai nos custar. Isso, vai ter uma consequência. A consequência diante de Deus. Ele literalmente ele entra em desespero. Ele fala, meu Deus, agora vá consultar o Senhor. As vestes, né? Porque ele falou, o que fizeram? O que os nossos pais fizeram? O que o meu pai fez, meu avô fez? O que esses reis de Israel fizeram? Por que eles estavam tão distantes do que está escrito aqui no livro desta lei? Tá? Então agora vamos ver o que o profeta, né, que foi consultado, no caso a profetisa aqui, vai dizer acerca de tudo isso. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibó, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra esse lugar e não se apagará. Só um pouquinho. Então observe que aqui ela confirma para ele que tudo aquilo que ele leu, que está escrito, que acontece com quem abandona o Senhor, iria acontecer. Tá? E ela ainda detalha, ela fala, tudo que está escrito no livro, né, do rei de Judá, leu, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, provocaram a minha ira, né, cultuando ídolos e assim por diante, né, feitos por mão de homem, a chama vai arder, ou seja, o negócio vai pegar e não vai se apagar. Tá? Mas ela manda mais um recado. Olha o segundo recado que ela manda para o rei. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Olha só, segundo ela fala assim, olha, porque você abriu o seu coração após ter recebido o conhecimento, né? Se humilhou o Senhor. Se humilhou, tá? Então agora o que acontece? Ela fala assim, eu vou reunir você com os seus antepassados, ou seja, você vai morrer. Não é agora, né? Você vai ver que depois, nos outros capítulos, que não foi
Ela falou assim, ó, em outras palavras, talvez numa outra tradução, ela falou assim, olha, a hora que você morrer, até que o Senhor te chame, né, para perto dele, ou seja, você seja chamado para a morte, tá? Ela fala assim, seus olhos não verão toda essa desgraça, ou seja, eu vou segurar essa desgraça toda que vem. Causa. Ou seja, queridos, eu não vou deixar de mandar o juízo que esse povo tem que receber. Mas por tua causa, Josias, eu vou retardar isso. Até que você morra. A hora que você morrer, daí começa o juízo. Por um lado, né? Triste, né, pastora? Exatamente. Por outro lado, a gente vê a importância de nós estarmos buscando a verdade. Né? A gente está atrasando aí as coisas que Deus já disse que vai acontecer. E esse rasgar as vestes, gente, é você, assim, rasgar o coração na presença do Senhor. Né? Se humilhar na presença dele, reconhecer Deus, né? Até aqui fizeram errado, mas a partir de mim vai ser feito certo. Você entendeu? Eu reconheço, eu reformo, trazer reforma e se embrenhar na palavra do Senhor, né? É isso aí.